Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor e vamos falar sobre um tema muito gostoso, a presença de Deus, né? A presença de Deus. Quem é que não já sentiu a presença de Deus, né? E quando a gente sente a presença de Deus, é algo esplêndido. A presença de Deus nós podemos sentir em qualquer lugar. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu tenho que ir a uma reunião de oração para sentir a presença de Deus. Não estou dizendo que não vá. Quanto mais você puder ir à reunião de oração, vá. Mas não é só lá que você sente a presença de Deus. Não, vamos para a casa do Senhor, vamos para a igreja, vamos para o templo, porque lá vamos sentir a presença de Deus também. Talvez seja os primeiros momentos da gente começar a sentir a presença de Deus, esse aprendizado vem no templo. Mas não é só no templo, em qualquer lugar nós podemos sentir a presença de Deus. Não precisa você ir para o deserto. Tem gente que diz, eu tenho primeiro ir para o deserto, é sinônimo de aprendizado, é escola, é engrossar os lombos, né? Isso é deserto. Mas não é lá no deserto que você sente a presença de Deus. Lá no deserto você vai sentir a presença de Deus também. Mas nós podemos sentir a presença de Deus aqui e agora. Amém? Se ligou aí? Nós podemos sentir. Então nós vamos ver aqui uns textos na palavra do Senhor. Vamos ver algumas coisas que aconteceram. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, diz que a presença de Deus estava lá no Éden, porque Deus ia ao Éden e ali a presença de Deus era constante, lá visitando Adão, né? Lá pela viração do dia, Deus estava lá, a presença dele. E Gênesis 17, 1, a palavra de Deus nos diz, naquele momento que Deus através do anjo vai falar com Abrão e diz assim, a gente às vezes confunde, né? Quando está lendo os primeiros versículos que falam de Abrão, a gente confunde logo com Abraão, né? Porque Deus mudou depois o nome dele para Abraão. Mas aqui Deus vai falar com Abrão, certo? Abrão. E diz assim, sendo pois Abrão da idade de... Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, tá? Isso aí está na NVI, na Nova Versão Internacional que ele colocou aqui, certo? Mas eu estava começando a ler o texto, já que eu tinha colocado aqui, da versão de João Ferreira de Almeida, de 1948, tá? E eu vou ler, não é diferente, apenas outras palavras, mas para poder a gente ajustar ao tema, eu vou ler então o que João Ferreira de Almeida, em 1948, traduziu da palavra de Deus, certo? Ele diz assim, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, tudo ok, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso não pode mudar em canto nenhum, porque ele é o eu sou, né? É o Deus Todo-Poderoso e é o eu sou. Não pode mudar essa tradução. Mas ele diz então, continuando assim, né? Enquanto na NVI diz, anda segundo a minha vontade, na de João Ferreira de Almeida diz assim, anda em minha presença. Então, ele está querendo dizer que quando nós andamos na vontade de Deus, nós também andamos na presença de Deus. Andar na presença de Deus é andar segundo a vontade de Deus. E aí nós sentimos a presença de Deus, porque a mesma palavra que traduz para anda segundo a minha vontade é a mesma que diz ande ande em minha presença, tá? Então, para que a gente aprenda que isso está dizendo, e ser perfeito, ser íntegro, também é o mesmo sentido, tá? Então, note que
quando nós lemos a palavra de Deus e nós precisamos andar na presença de Deus, e a presença de Deus é algo muito forte na terra. Quando você lê Gênesis, nós falamos que Deus estava presente quando o homem foi feito, mas antes das coisas começarem a se organizar nesse planeta, a palavra de Deus diz que a terra ela era um caos, porque ela não tinha uma forma, ela era vazia. Na nossa mente há uma incompreensão, porque para quem sabe física, tem uma certa noção, visão espacial, né, das coisas, dizer o que é uma coisa sem forma e vazio. Fica difícil a gente entender, né? Mas a palavra de Deus diz que a terra era esse objeto, era essa coisa que era sem forma e vazia, a terra, mas diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face dela e sobre a face das águas, tá? Então havia uma presença de Deus. A presença de Deus sempre esteve na terra, mesmo na época do caos, mesmo na época em que ela estava sendo formada, gerada. Aí vem também aqui em Abrão, e Deus diz: anda na minha presença e ser íntegro, cumpra a minha vontade. Aí passa o tempo, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo e vamos ver que a presença de Deus, ela continua. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Êxodo 33, 11 e 18, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face. Que privilégio! Nenhum outro teve tamanho privilégio, pós-dilúvio, para falar com Deus face a face. Moisés. Isso não quer dizer que a vida dele foi facilitada não, né? Porque a gente acha que estar com Deus, viver com Deus, sentir a presença de Deus, as coisas ficam mais fáceis para a gente. Não é isso que a Bíblia diz. Há um fortalecimento, há um rejuvenescimento, há uma cura, há um levantamento, nos suscita uma resiliência para a gente continuar, mas não há facilidade, porque muitas pessoas, não, Deus estando comigo, e a gente canta uma coisa interessante, que diz que Deus guerreia as nossas guerras, não é? Mas quem foi que disse que você tem que estar no meio da batalha? Quem foi que disse que você não tem que estar acordado e com a mão empunhada à arma, né? Muitas pessoas, quando escutam mensagens da palavra de Deus, chegam até inculcar ou internalizar a ideia de que Deus vai fazer tudo e você não vai fazer nada. Mas isso não é a presença de Deus na sua vida. É uma maneira de querer facilitar as coisas para a gente, e essas facilidades não vêm na palavra de Deus. Seguir o Senhor tem um preço, mas é um preço bom. É um preço de eternidade, não é? Então ele continua, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitistes saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Deus falando a Moisés. Versículo 13: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor:
eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Você viu? Ele diz, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, né? Mas quando foi para enfrentar os inimigos, Moisés teve cãibra nos braços e Deus estava com ele, não era? Arão e Ur, né? Arão e Ur estavam um do lado e outro do outro para poder agarrar os braços de Moisés e a cãibra. Você já experimentou passar 10 minutos com a mão levantada? É sério, viu? Dói tudo. Dói. E Moisés ali, mas ele disse que a presença dele estaria com ele. E daria descanso. Porque o descanso que Deus nos concede quando sentimos a sua presença é um descanso de alma, é um descanso de espírito, é um descanso que nos traz tranquilidade, que nos traz equilíbrio. Quando nós encontramos pessoas que leem a Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas estão desequilibradas, é porque a presença de Deus não está com ela. Porque tem muita gente que lê a Bíblia e tem muito psicopata que lê a Bíblia e usa a Bíblia para matar os outros. Tem muitas histórias, e a gente assiste filme com isso, né? Porque as psicopatias, elas se desenvolvem muito com algo paralelo chamado religiosidade. Ser religioso não quer dizer que significa que você agrada a Deus. Ser comprometido com dogmas, com rituais, não diz nada quanto você está com Deus. Nós cantamos aqui, um coração quebrantado move mais a Deus do que qualquer outra coisa. Você se derramar na presença de Deus, você quebrantar o seu coração e dizer, Senhor, sem ti eu não sou nada. Que vai na contramão do que a PNL, Programação Neurolinguística, né? O que os coaching diz que você tem que falar bem de você, que você tem que se exaltar, que você tem que se sentir o melhor. Vai na contramão da palavra de Deus, tudo isso. Porque a palavra de Deus diz que nós temos, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará, né? Amém? Então ele respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Aqui vamos entrar no outro detalhe. Então a presença de Deus, preste bem atenção, é algo precioso demais para nós. É um bem muito valioso. Você ter a presença de Deus, sentir a presença de Deus caminhar com você. É um bem muito precioso. Êxodo 25, ele traz um simbolismo na arca, que quando aquela arca que foi feita, uma arca de madeira de acácia, né? Uma arca, e ali tinha as tábuas da lei. Então, dentro daquela arca, tinha as tábuas da lei, que significava a palavra de Deus, mas quando a arca estava ali, ela estava dizendo ao povo que a presença de Deus estava ali. Então, o povo se sentia seguro, se sentia melhor, quando sabia que a arca estava ali. Num determinado momento em que os filisteus tomaram a arca, o povo se desesperou e disse, Deus não está mais entre nós. Porque eles associaram o objeto arca com a presença de Deus. E não perceberam
que Deus é muito mais do que uma arca. A arca era uma forma de entender. Havia uma coluna de fogo que seguia o povo, né? Uma nuvem. E Deus estava em tudo isso. Deus estava acompanhando aquele povo. Mas o povo ficava cego e não percebia a presença de Deus. Quando nós percebemos a presença de Deus conosco, nós não entramos em desespero. Nós não ficamos derrotados ou abalados. Nós podemos até na nossa carne, porque ela ainda fala, ainda está presente, sentir algum incômodo em determinadas circunstâncias. Mas, no decorrer do tempo, a presença de Deus vai se envolvendo em nós, a ponto de que a calma invade o nosso coração. E fica tudo sob controle. Deuteronômio 12:7, a palavra de Deus diz: ali na presença do Senhor, seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Dentro da sua casa, quando você está à mesa, participando da sua refeição, você pode perceber que ali há a presença de Deus. Agora tem uns cantos aí que a presença de Deus é complicada, né? Porque quando você coloca lá um pedacinho de carne lá e o negócio está meio difícil, o pedaço tem que ser cortado para todo mundo. Se chamar para orar, todo mundo quando olhar, alguém já comeu a carne. Aí é mais complicado. Não é? Mas nas refeições, o estar em casa, o estar em família, a nossa casa deve ser um lugar que quando você entra, a presença de Deus está ali. A presença do nosso Deus. Este mundo, cada vez mais cheio de iniquidade, mais cheio de pecado, né? Mas, mesmo assim, a presença de Deus continua aqui na terra. Deuteronômio 31:8, quando Moisés vai falar para Josué, ele fala algo a respeito de Deus, e esse mesmo Deus, e esta mesma palavra, ela nos alcança, porque a palavra de Deus são para todos aqueles que creem nele. Os mistérios de Deus é para quem crê, é para quem experimenta. Os milagres do Senhor, eles acontecem nas nossas vidas. Mas a gente precisa ter fé, a gente tem que crer. É para quem crê, viu? Tá? E Deuteronômio 31:8 diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Mantenha-se assim, sabendo que o Senhor está contigo em qualquer circunstância. Diante de mal notícia, a gente não precisa estar recebendo mal notícia, né? Mas se ela vem, a gente precisa saber que o Senhor está conosco, Ele não nos deixou. E Salmo 114:7, ele fala que na presença de Deus também precisamos estremecer. Porque para muita gente a presença de Deus é algo banal. Quando a gente fala, Deus está aqui, tem pessoas que parece que não estão ouvindo. Mas o nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus grandioso. A Bíblia diz que Ele é um Deus terrível, é um Deus temível, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele não é um pedaço de barro, não é? Ele não é um boneco de cera, como o Salmo 115 diz. Ele não é feito de gesso, que quebra bem facinho, né? Mas Salmo 114:7 diz: estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Jeremias 5:22 diz: acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno
que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Porque ainda que o nível do mar seja bem mais alto do que o nível da terra, mesmo assim, as ondas não invadem e o mar não toma conta da terra, porque o Senhor assim estabeleceu. Porque a gente sabe que tem mais água do que porção de terra, né? Mas Deus permanece segurando as ondas do mar, né? Salmo 95, 2 diz assim: vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Quando ele está dizendo isso, quando você vai para a casa do Senhor, e aqui é a casa do Senhor, e a casa do Senhor não é porque é paredes, porque pode ser debaixo de uma árvore, de uma mangueira, uns banquinhos ali, e ali ser a casa do Senhor, né? Porque Deus não está preocupado em luxo, beleza, Ele está preocupado com pessoas, e quando a gente diz vamos à casa do Senhor, nós vamos murmurando, reclamando, eu estou tão cansado, mas eu vou hoje para a casa de Deus. Eu vou porque ficar em casa é pior. Melhor ir para... Então, às vezes, a gente fala coisas que não deve. Mas o que ele está dizendo? Vamos à presença dEle com ações de graças. Ele está dizendo que a gente tem que estar na presença dEle, alegre, satisfeito. Eu estou vivo, você está vivo, meu coração bate e o seu também. E o sangue está passando aí nas suas veias. Então, nós temos todo o motivo do mundo para nos alegrarmos com o Senhor. Salmo 88, 13. Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. A sua oração não pega um foguete para chegar lá nas galáxias e lá não. Mas quando você, no seu quarto, levanta a tua voz pela manhã, diz que chega à presença dEle, porque a presença dEle está com você. A presença do Senhor está do teu lado. A presença do Senhor está em ti, pelo seu Espírito Santo. A presença do Senhor, ela ocupa por dentro e por fora. A presença de Deus, ela invade o nosso interior e ela sobressai e nos envolve. É a presença do Deus Todo-Poderoso. Existe uma razão da gente estar aqui. Não é um mero acaso. Não é uma ordem religiosa. É porque tem um Deus Todo-Poderoso, gente. É por isso que a gente vai à casa do Senhor. É por isso que a gente abre a palavra de Deus. É por isso que Ele nos deixou conhecer a sua palavra. É por isso que Ele deixou a gente ter a Bíblia. Não tem nenhum livro parecido com a Bíblia não, viu? Não tem nenhum livro que fale de Deus como a Bíblia. Do Deus Criador dos céus e da terra, do Onipotente. Daquele que vive de eternidade a eternidade. Agora, quando não sentimos a presença de Deus, é como o salmista que se distanciou de Deus pelos seus erros. Aí vamos ler Salmo 51, 10, 12. E vamos entender o que acontece quando a gente não sente a presença de Deus. Porque quando aquele que teve uma experiência com Jesus Cristo, aquele que teve uma experiência com Deus, ele está se sentindo vazio, é porque algo está acontecendo na sua vida. Precisa abrir o seu coração. Aí quando você lê Salmo 51, 10, 12, você vai perceber o desespero da ausência de Deus. E aqui diz assim, o salmista: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Esse espírito é meu espírito, não é o Espírito Santo, né? Renova em mim. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Quando a pessoa está falando isso aqui,
é porque ela está com a ausência tremenda de Deus na sua vida. E o que mais incomoda aqueles que têm a Deus é sentir a ausência dele. Se é uma coisa que mexe, que balança nossas estruturas, que nos incomoda, que nos tira do equilíbrio, é não sentir a presença de Deus. A ausência de Deus é algo que machuca, que marca, que causa um vazio, que nos tira o sono e que nos deixa uma pessoa sem perspectiva. E é isso que acontece quando nos distanciamos de Deus. Quando você encontra com alguém que já teve contato com a palavra de Deus, e há muito tempo você não via essa pessoa, e você encontra e começa a falar com ela, você percebe rapidamente que ela se distanciou de Deus sem ela precisar dizer nada. Só pelo tom, pela forma de falar, você percebe que a sua vida, perdeu essência. Porque não sente Deus, porque Deus não está nela. E ele diz então, verso 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação. Tem gente que diz, eu não tenho certeza da minha salvação. Quando você diz que não tem certeza da sua salvação, tem uma certeza absoluta. Você está com sintomas profundos de ausência de Deus na sua vida. Porque quem tem a presença de Deus na sua vida, não são os problemas que vai dizer que ela não sente mais a convicção da salvação. Profunda a palavra do Senhor, né? Mas ela precisa ser, ela precisa nos alimentar a cada dia. Nós precisamos ouvir e deixar ela entrar para o nosso espírito. O mundo é todo o tempo falando coisas contra o que a palavra de Deus nos ensina. O que está lá fora, o que está na mídia, o que está de informações no teu celular hoje, que celular é um instrumento de informação, né? Porque antigamente dizia, o que está na televisão, mas hoje não precisa mais de televisão, é tudo no celular, né? As informações que estamos recebendo todo o tempo, elas geralmente nos distanciam de Deus. Vai chegar um tempo que esse mundo aqui, esse que nós vivemos, vai ter uma ausência total de Deus. Por um tempo. Vai ser um caos, hein? Porque Deus está presente. Mas vai chegar um tempo que Ele não vai estar mais aqui, neste mundo, por um tempo. Se prepare para o caos. Porque em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, né? Mas tinha um detalhe, o Espírito estava. Mas vai chegar um dia que este mundo vai clamar por Deus e não vai sentir. Pode ler na palavra, que você vai encontrar. Mas Salmo 5 a 7, também ele fala de alguém que não tem a presença de Deus. E Salmo ele fala de algumas pessoas que não conseguem sentir a presença de Deus. E se você não tem a presença de Deus, você se torna uma pessoa violenta. Você que não tem a presença de Deus, você se torna uma pessoa perigosa. Porque quem tem a presença de Deus é pacífico.
é amoroso, quer o bem, né? Mas ele diz assim, verso 5, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Pessoas arrogantes, altivas, que querem ser dona dos outros, que querem mandar. Ele diz, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Mas ele diz uma coisa aqui que é maravilhosa. E tem um cântico até, né? Que diz assim, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Olha só, diante de tudo isso aqui, mostrando as características, mostrando tipos de personalidades arrogantes, traiçoeiras, pessoas más, mas ele então aqui está dizendo, eu, porém, pelo teu grande amor, é pelo amor dele, não é pela gente não, certo? Ninguém é salvo por si mesmo. Ninguém constrói salvação. Nós somos salvos pela misericórdia do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, né? Mas ele diz, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Deus nos dá uma grande promessa da sua abundante presente. Sabia? Quando nós lemos Mateus 1:23, a palavra começa a abrir as nossas mentes e os nossos olhos para entender o propósito maior de Deus. E o propósito maior de Deus não é uma vida de 80 anos, de 60 anos ou de 10 anos, mas é de uma vida eterna. E ele diz assim, Mateus 1:23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Se Deus está comigo, está com você, a presença dele está conosco, não é? Se é Deus conosco, a presença de Deus está conosco, e esse é Jesus. A partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus com sinceridade, não por negociatas, não por troca-troca, mas eu entrego sem querer nada de volta do Senhor. Então diz que Ele estará conosco, Deus conosco, Emanuel, Jesus Cristo. Porque a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E começa no versículo 21, começa no capítulo 1 e termina no último capítulo 28. Lá no final vai dizer, sabe o quê? Aqui, olha, está trazendo uma palavra profética. Mas lá no Mateus 28, 19, 20 diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele diz que não vai estar um tempo com a gente, ele estará para sempre com a gente. Então a presença de Deus é com você a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus. Então não aceite qualquer outra proposta que não seja essa. Não aceite qualquer palavra de Satanás, dos seus enviados, dizendo que Jesus vai e volta. Ele diz que estará para sempre com você. Então a presença de Deus está contigo. João 14, 23. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Você é o lugar onde Deus habita. Então, por que tristeza? Por que tristeza? Por que raiva? Por que ódio? Se a gente conseguir entender 10% do que este versículo está dizendo, e eu estou sendo otimista em dizer em 10%, nós teremos uma outra vida. Aqui e acolá, alguém, eu sou surpreendido. A Sônia mandou um policial, porque ela disse que eu falo demais, eu tenho a língua solta. A gente vai ficando velho, né? A língua parece que vai ficando mais frouxa ainda. Mas aqui e acolá, eu sou surpreendido com alguém dizendo assim: tu foi convidado para a festa na casa de fulano? Eu digo: fui não. E a gente nota que a pessoa fala com um pouco de raiva. Eu digo: se eu não fui convidado é porque não era para mim estar lá. Isso nem me faz melhor e nem pior. Mas tem gente que perde o sono porque não foi convidado. O mundo vai se acabar. Ah, que tristeza. Oh, vida. Oh, céus. Não vai dar certo. Ninguém me ama. Aquela hienazinha, né? Porque a gente está querendo ser aceito, aprovado pelas pessoas. Meus queridos, quando Jesus está dizendo para mim e para você, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Se você guarda a palavra de Deus, sabe quem é que te ama? O Criador de todas as coisas. Tu quer mais do que isso? Às vezes a gente querer a aprovação de alguém. A gente já devia ter passado dessa fase. Nós não precisamos de aprovação de ninguém. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, porque diz que Deus nos amará. E Ele diz que Ele virá, e viremos, quem vem? Jesus e o Pai, né? E o Espírito. Viremos para Ele e faremos nele morada. Morada. Então, se alguém não te convida para a festa, você já está em festa, porque sabe lá o que é você ter Deus na sua vida. Você não precisa nem de carro, porque tem gente que, se não tiver um carro, acabou-se a vida, né? Nós não precisamos de nada a partir do momento que Deus está dentro de nós. E Ele faz morada. Então sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus na sua vida. Você nunca mais vai reclamar da sua mulher. Escuta isso não, viu, Sônia? Fica calma. Você nunca mais vai estar reclamando da sua mulher, do seu marido. Reclamando de filho, a gente não pode reclamar. A gente tem que colocar ele no trilho. Colocar o bichinho no trilho, não é reclamar dele não. Ninguém tem que estar reclamando de filho não. Né? Nós nunca mais vamos reclamar do trabalho, da situação econômica, seja do que for, porque Deus mora em mim. Aquele que criou os céus e a terra, que chamou a existência, mora aqui dentro. Chegando ao final, viu? Hebreus 10, 19, 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé. Então, quando o exercício da fé, um coração quebrantado, um coração sincero, as coisas começam a acontecer na nossa vida, tá? As coisas, e quando a gente fala isso, vem logo na cabeça de muita gente. Então, meu salário vai dobrar, meu salário vai triplicar, meus lucros vão aumentar. Não é nesse sentido, gente. Deixa eu dizer uma coisa, Deus deu a você inteligência para você trabalhar e você progredir. Só tem um jeito de você não progredir na vida, preste bem atenção. É quando Deus, Ele diz, você vai ficar assim. Só tem esse jeito. É evidente que tem algumas coisas que nos atrapalham. A preguiça, a falta de vontade, a comodidade, ou querer que tudo venha às mãos. Isso aí não vai levar ninguém para frente não, certo? Mas trabalhar, ser fiel ao Senhor, buscar o Senhor, não vai faltar nada para você. Pode ter certeza, não vai faltar emprego, não vai faltar atividade econômica. Mas parte de você. Porque a gente tem que trabalhar, né? Tem dia que eu não tenho vontade de trabalhar, não. Enquanto na segunda-feira os pastores estão tudo descansando, às 7 horas da manhã eu já estou trabalhando. Porque tem que trabalhar. Nessa pandemia que passou, a gente nem fala mais dela, né? Aconteceu algumas coisas interessantes. Eu tive uma redução de ganho do meu trabalho de 33%, um terço. E tripliquei o trabalho. Diminuiu o que ganhava e aumentou três vezes o trabalho. Trabalhei feito um condenado. Mas eu nunca reclamei. A Sônia viu lá em frente o computador, era para cá e para acolá, era de madrugada, era o pessoal perguntando as coisas, era uma confusão grande, o povo desesperado, gente querendo se matar. Mas a gente mantém o equilíbrio, porque sabe, é com o que Deus nos dá que nós temos que viver. E tem aquele ditado que diz, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. É um ditado certo. Com Deus, Ele sabe o que fazer, né? Então ele diz, versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Então, quando você se aproxima de Deus, Deus revela a sua presença para você. Tem pessoas que pregam e dizem, e eu concordo com elas, eu acredito também que é assim. Você, sentindo ou não a presença de Deus, Ele está aqui, porque Ele está. Porque Deus está em todo lugar. Ele não pode se anular de ser Ele. Mas não é mais gostoso sentindo a presença dEle, né? Claro. Então você pode sentir a presença de Deus. Para finalizar, Judas, versículo 24 e 25. Chegando ao final. Judas, 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ele está falando de Deus, que é o poderoso, de nos sustentar. Porque se a gente vai para Deus, nós continuamos sendo pessoas fracas, frágeis. Mas Ele é quem nos sustenta. Ele nos impede até de pecar.
Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, faça uma pequena oração sua, é você e Deus, não é mais ninguém não, é você e Deus. Faça uma oração. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus aí pertinho de você. Sinta a presença de Deus contigo. Aleluia. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, então você não consegue sentir a presença de Deus como é para sentir. Entregue sua vida para Jesus nessa noite. Levante sua mão e diga: hoje eu entrego minha vida para o Senhor. Tem alguém nesse lugar que ainda não confessou Jesus Cristo? Levante sua mão e diga: eu entrego minha vida para Jesus. Se você se distanciou do Senhor, se você se sente indigno da presença do Senhor, tem uma coisa errada. Porque todos nós somos indignos na nossa natureza humana da presença do Senhor. Mas em Cristo Jesus, Ele nos faz dignos da presença dEle. Então faça sua oração. Deixa Deus cuidar da sua vida. Encher o seu coração da paz.